Nós já temos aí então a nossa página com as cores configuradas e algumas variáveis. E agora a gente vai começar a configurar então as dependências do nosso mapa. A dependência principal do nosso mapa é o Leaflet. Para quem não conhece, o Leaflet é uma biblioteca open source para poder trabalhar com mapas. A grande vantagem dele é diferente, por exemplo, do nosso Google Maps, né, o famoso Google Maps, é que ele é, por ser completamente open source, ele é gratuito em sua totalidade. Então, diferente do Google Maps, onde você tem aí taxas de requisições e outras coisas mais, o Leaflet não tem esse tipo de coisa. E ele também é extremamente leve, ele tem apenas 39 KB aí, um pouquinho maior com o wrapper do React, mas ele continua sendo bem pequeno, certo? E aí, o que a gente vai utilizar então é o Leaflet, e para trabalhar com o Leaflet no nosso projeto, nós vamos utilizar o React Leaflet. O React Leaflet nada mais é do que um wrapper do Leaflet oficial. Ou seja, tudo que você sabe do Leaflet, você consegue reutilizar dentro aqui do React Leaflet, ok? Então ele vai facilitar para a gente muita coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar aí as dependências, certo? Aqui dentro do Leaflet eu vou vir em Getting Started, ele tem essa parte aqui dos conceitos e tudo mais, e a gente tem a instalação. Dentro da instalação ele passa os pré-requisitos do React, que ele entende que você tem que ter familiaridade com React, o que está tudo bem. Diz também aqui os pré-requisitos do Leaflet, que a gente já vai ver, certo? Dizendo também que essa documentação aqui não é um replacement, né? Não serve como substituto da documentação do Leaflet oficial. Ela serve aqui só para alguns detalhes, certo? E aí aqui ele dá o que realmente nos interessa, que é a instalação. Se você notar, ele diz aqui para instalar o React DOM, que no nosso caso a gente já tem, e o Leaflet. E depois de instalados esses, o React Leaflet. Então, no nosso caso, eu vou instalar o Leaflet e o React Leaflet ao mesmo tempo. Então, vamos lá no nosso browser, eu vou matar isso aqui e vou jogar aqui, ó, yarn add React Leaflet e Leaflet para poder instalar, certo? E junto a esses dois pacotes, a gente também vai precisar instalar mais um pacote que vai ser essencial, afinal de contas, a gente está trabalhando com o TypeScript, que é a tipagem do Leaflet. Então, eu vou rodar também yarn add --dev @types/leaflet, ok? Que são aí as tipagens do Leaflet para o TypeScript, que vai ajudar com que a gente não tenha nenhum erro aí de tipagem quando a gente for utilizar, ok? Então, olha só, ele já instalou e agora a gente precisa começar a parte de configuração do Leaflet. A primeira coisa que a gente vai configurar é o seguinte, é o CSS do Leaflet. Então, se a gente voltar aqui na documentação do Leaflet, em Tutorials, ele tem esse Quick Start Guide. E dentro do Quick Start Guide, ele já diz o que você precisa para preparar a página. E a primeira coisa que ele dá é o link para poder utilizar aí o CSS do Leaflet. Nós podemos chamar o Leaflet dentro do nosso próprio Node Modules. O Next entende. Só que como tem imagens e outros detalhes mais que o Leaflet possui, é melhor que a gente utilize o próprio link aqui, ok? Então eu vou copiar esse link, certo? E aí a gente tem que colocar esse link na camada mais superior que a gente puder dentro do Next. E aí a gente vai utilizar então a app. A gente sabe que a gente possui o arquivo app e o arquivo document. O arquivo underline document, ele é o mais externo de todos, que pega até, inclusive, a parte server-side. Enquanto que o app, ele começa para todas as páginas, então ele capsula todas as páginas a nível de browser. E então, como a gente está carregando o CSS, a gente quer a nível de browser, então o melhor local vai ser no underline app, ok? Então eu vou pegar e vou colocar o CSS aqui, ok? Depois disso aqui, a gente já tem o CSS. E se a gente for lá na documentação, ele fala da parte do TypeScript, ID e tudo. Isso aqui você pode ignorar e aí a gente vai para o React Leaflet. Por quê? Porque isso aqui é quando não utiliza React. No nosso caso, a gente vai utilizar o React, então a gente precisa disso daqui. A parte do TypeScript a gente já fez.
Então o que a gente precisa fazer é importar essas coisas aqui. Então eu vou importar, certo? E aí eu vou criar um novo componente, new folder, map. E dentro desse map eu vou criar um novo arquivo, index.tsx, ok? E vou importar aqui esses componentes do leaf left. E também vou fazer o seguinte, então, vou criar um const map, certo? Que vai fazer alguma coisa para mim aí e vou exportar como default esse nosso map, ok? E o que eu vou fazer agora é o seguinte, aqui no próprio React Leaf Left, a gente tem esse exemplinho aqui na página inicial, que já é perfeito para a gente, onde ele tem aqui um render já com tudo que a gente precisa aqui para montar esse mapinha daqui de baixo. E aí eu vou utilizar ele para poder ver se o Leaf Left está funcionando. Então eu vou vir aqui e vou colar isso, certo? Nota que aqui em Position, ele não está funcionando, né? Que a gente não tem essa variável. Então por agora eu vou botar só assim, ó, 0, 0, ok? Só para ele centralizar para a gente e também colocar um pin aí numa posição, ok? Com isso, a gente já tem aí o nosso componente de mapa, mas ele ainda não está dentro de nenhuma página. Eu tenho que chamar esse componente. Então, lá na nossa index, que é a nossa home, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou remover essa main, ok? E vou importar o nosso mapa from components map. E aí, aqui, ao invés de main, eu vou chamar map, certo? E já vou aproveitar e vou deletar esse arquivo, ok? Prontinho. Salvei. E agora eu vou rodar o nosso comando yarn-dev. Só que vocês vão ver uma coisa que vai acontecer. Vou abrir aqui o localhost, certo? E olha só, antes mesmo ele já quebrou aqui para mim. E já está dizendo, ó, window is not defined. Se eu abrir o browser, ele mostra exatamente isso. Window is not defined. Por que disso daqui? Isso está acontecendo porque o Next ele funciona também via server-side, como eu falei para vocês. E aqui ele precisa utilizar para o Leaflet algumas funções do browser. Então ele precisa do window. E como no server-side ele não possui, ele acaba quebrando, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou parar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar como corrigir esse problema aí do Windows Not Defined quando a gente precisa importar uma biblioteca third party que precisa da window.